Graça e paz da parte de Cristo Jesus, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, que Deus possa estar abençoando a sua família. Convido você para se inscrever no canal, deixa o seu like, tá bom? Deixa aí o seu positivo, se inscreve no canal e ative o sininho para receber os nossos conteúdos, tá bem? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Queremos falar hoje de liberdade. Queremos falar hoje de alguns preceitos, né, que o homem cria dentro da igreja evangélica, dentro aí do sistema. Eu quero ler com você em Gálatas capítulo 5 e verso de número 1. Gálatas capítulo 5, verso de número 1. Convido você para pegar aí a tua Bíblia, a Escritura Sagrada, para você meditar juntamente comigo. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim: exortação a conservar a liberdade cristã. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, Igreja do Senhor, podemos entender através dessa palavra que o cristão, nós cristãos, nós temos a liberdade. E essa liberdade que a Bíblia, que a palavra de Deus nos proporciona, não é a mesma liberdade que o mundo aí fora tem. A liberdade do cristão, ela é uma liberdade que Cristo Jesus nos proclamou. É a liberdade cristã. É uma liberdade que o Senhor nos concedeu a nós. E se nós temos esta liberdade, irmãos, eu e você, nós não podemos nos submeter debaixo do jugo da servidão. Porque a lei foi lá no passado, a lei foi no Antigo Testamento. Hoje estamos aí no Evangelho da Graça, no Novo Testamento, no Evangelho da Nova Aliança. Então, podemos ver que o que ficou para a lei, foi lá no tempo da lei. Hoje não estamos no tempo da lei. Então hoje eu não posso pregar algo dentro da congregação e dizer para você viver dessa forma, desse jeito, se isto era para o tempo da lei. Se isso era para o tempo lá atrás, lá no Antigo Testamento. E vamos ver algumas observações nos dias atuais que estamos vivendo, que algumas pessoas misturam o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Entendeu, Igreja do Senhor? A gente pode pregar hoje no novo Evangelho, no Evangelho de Cristo Jesus, no Evangelho da Graça. Podemos pregar uma palavra lá do Antigo Testamento? Sim, podemos. Só que, irmãos, temos que diferenciar o que é lei e o que é graça. Não podemos querer trazer a lei para dentro dos templos, das congregações hoje, sendo que vivemos no Evangelho da Graça. Então temos que ter essas diferenças, temos que ter algumas comparações, mas tudo dentro do seu devido lugar. Lei é lei, graça é graça. Então o cristão, ele tem essa liberdade, irmãos. Nós cristãos, nós temos essa liberdade. Quem falou que o povo cristão é para viver oprimido? Quem falou que o povo cristão é para viver triste, cabisbaixo? Quem falou? O povo cristão tem que ser um povo alegre, até porque possui uma certa diferença. Não uma diferença que é mais do que alguém, querer ser mais do que a... Não. É uma diferença, irmãos, em toda a sua vida, em todo o seu proceder. Eu quero trazer algumas comparações neste momento para que possamos entender. Se alguém, irmão, que é cristão, viesse perder, ele se perde por falta de vigilância. Porque se nós olharmos, a Bíblia, ela nos
mostra tudo. Se você for olhar as cartas de Paulo, os ensinamentos do apóstolo Paulo, você vai ver que ele ensinou tudo. Ele ensinou a forma que a mulher tem que andar, a forma que o marido tem que amar a esposa, a forma que a esposa tem que obedecer o seu marido, os filhos têm que obedecer aos vossos pais, os pais não irritar os filhos. Então Paulo, ele vem descrevendo tudo. Então se alguém errar, se alguém vir desobedecer a palavra de Deus, é por rebeldia própria, é por falta de conhecimento, porque a Bíblia ela nos ensina tudo. Então, irmãos, hoje tem algumas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, algumas coisas, irmãos, que podemos analisar. Podemos ver que há uma misturança hoje nas pregações, irmãos. É como eu falei, podemos pregar o Antigo Testamento no Novo, sim, mas sempre fazendo algumas comparações. Podemos pregar Jó, tudo que aquilo que Jó passou no Antigo Testamento. Podemos pregar ali Abraão, podemos pregar ali no livro ali de Samuel sobre Davi. Então tem muitas coisas, irmãos. Tem muitas coisas que podemos fazer algumas comparações, mas temos que tomar muito cuidado, irmãos. Não podemos misturar. Não podemos misturar algum exemplo, irmãos, sobre a palavra. Nós temos que deixar a palavra clara para aquele que está sentado no banco, ele poder entender. Então, irmãos, o cristão, ele tem uma certa liberdade. Nós não vivemos embaixo de um jugo, não vivemos embaixo da lei. Não vivemos. Então nós não estamos hoje na lei. Nós hoje vivemos na graça, no novo evangelho, no Novo Testamento, no evangelho que nos conduz para o céu através de Cristo Jesus. Eu quero ler para você aqui, para que possamos entender, Colossenses capítulo 2 e verso de número 4. Advertência acerca das falsas doutrinas. Vamos ler aqui o verso 4. Eu digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Vamos para o 8. Colossenses capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 22, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum senão a satisfação da carne. Aleluias! Então eu quero que você entenda neste momento, irmãos. Você já ouviu falar na palavra RI, que é o regimento interno de tal congregação. Eu, particularmente, irmãos, eu discordo. Isso é o meu pensar, entendeu? É o meu pensar. Eu discordo com o RI. Eu já vi vários RIs, já tive um RI em mão, já estudei RI, que é o regimento interno. E podemos ver, irmão, que o RI, ele ajuda muito pouco. Porque o RI, ele torna-se um jugo na vida do ser humano. O RI, irmãos, ele oprime a vida do ser humano. Um exemplo claro para você. A Bíblia nos fala de apenas 10 mandamentos. 10 mandamentos. Se você honrou os 10 mandamentos, amém. 10 mandamentos que a Bíblia nos proporciona. Se para nós, irmãos, se para nós honrar os 10 mandamentos é dificultoso, agora imagina nós honrar um RI. Aí vamos honrar os 10 mandamentos que está na Bíblia e mais o RI, criado pelo homem. Paulo disse, irmãos,
que ainda que um anjo descesse do céu e trouxesse um outro evangelho, não era para nós considerar. Um exemplo, se você olhar um RI, ele tem alguns versículos isolados. Não pode fazer tais coisas, mas você vai olhar e não condiz com a Bíblia. É apenas alguns versículos isolados. Então, por isso que o RI, para mim, ele não tem valor. O que tem valor é a Bíblia, porque a Bíblia contém 10 mandamentos. E eu vou aceitar aquilo que está na Escritura Sagrada. Aí, um exemplo, eu abro um ministério. Aí eu deixo de passar o que está na Bíblia, crio um RI, regimento interno do meu ministério, e aí coloco um jugo na pessoa. A pessoa fica sujeita àquele jugo que eu coloquei na vida dela. Só que daqui a pouco mais, eu que criei o RI, já não estou fazendo o que eu coloquei no RI. Já minha família já não está fazendo o que eu coloquei no RI. Mas os irmãozinhos fiéis estão submetidos embaixo de um jugo. Daqui a pouco eles não conseguem carregar porque o fardo é muito pesado, a doutrina é muito rígida, criada por mim. Eles vão se desviar, eles vão se distanciar da presença do Senhor. E hoje vemos, irmãos, muitos RI que não condiz com a Bíblia, sendo espalhado, e aonde até mesmo quem fundou aquele RI não faz as coisas corretas. Não faz as coisas que está no RI. Então, a Bíblia fala, irmão, dos preceitos de homens que criam doutrinas, homens que criam ensinamentos que não condiz com a Bíblia. Aí você vai ver, olha, é o regimento interno de tal ministério, de tal congregação. Então é da congregação, não de Cristo. Eu estou ali para obedecer, então, aquele ensinamento do RI, o ensinamento daquele ministério, não de Cristo Jesus. E aí, irmão, as pessoas ficam com a mente cauterizada. Aí eles começam a obedecer somente aquele RI e esquece do mais importante, que é a Bíblia Sagrada. Então podemos entender, irmãos, que a Bíblia fala: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Para que ninguém com as suas próprias palavras, com as suas próprias astúcias, venha prender alguém. Venha sujeitar alguém ao seu ministério, criando um RI. Criando um regimento interno. Fazendo com que a pessoa obedeça, fica debaixo de um jugo de uma servidão. Mas quem criou o RI não é submisso àquele RI. A família de quem criou aquele RI não é submisso. Então quer dizer que eu faço algo, eu crio algo para oprimir os outros. E eu e a minha família não façamos o que está ali. Então temos que tomar muito cuidado, irmão, para que ninguém, com palavras bonitas, com vãs sutilezas, com astúcias, com a sua própria inteligência, venha criar um RI e venha querer que você fique debaixo de um jugo de uma servidão. E aquilo, irmãos, confesso em dizer para você, aquilo vai ajudar até um certo momento. Mas no momento que a pessoa conhecer a Escritura Sagrada como eu conheci, depois de um tempo, eu fui olhar para a Escritura e vi, eu não preciso de um RI. Eu não preciso de um outro ensinamento além do que está na Bíblia. Porque a sabedoria que eu tenho, ela vem do alto. É uma sabedoria pacífica. É uma sabedoria que eu pedi ao Senhor Deus. Então a sabedoria que eu tenho hoje, irmãos, ela é de Deus. Ela é de Deus. Então, se eu tenho essa sabedoria, eu tenho uma escritura em mãos, eu não vou submeter a um RI. Eu vou ler e fazer o que está dentro da Escritura Sagrada. Irmãos, são 10 mandamentos que ficou para nós. Se nós não conseguir cumprir esses 10 mandamentos, nós vamos cumprir o que está no RI, o que está lá fora. Você sabe que o ser humano, 70% ele falha.
e 30% não. Então, ele tem muita falha. Nós, seres humanos, falhamos 70% na nossa vida. Porque a nossa vida é composto por muitos elementos minerais, seja ele aí água, e muitas coisas que você conhece. Então a gente falha. Então, irmãos, eu quero dizer para você, o que nós temos que obedecer é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. Nela contém a vida eterna. Aí no momento que a gente obedece o RI e obedece a Bíblia, tenta obedecer, porque não consegue obedecer os dois, a cabeça, a mente do ser humano fica misturado, fica cauterizada. Daqui a pouco a pessoa não sabe mais se vai o quê? Dar ouvido ao RI, do seu próprio ministério, ou se vai dar ouvido à Bíblia. Fica embaralhado, é tanta coisa, submeter a tantas coisas. E aí, irmãos, é bem lamentável que eles dizem, olha, não pode, a irmã não pode andar de bicicleta, a irmã não pode andar de moto. Aí eles vão lá e dizem, olha, está lá na Bíblia. Aí eles pegam um versículo isolado e colocam ali. Não, irmãos, isso aí não é palavra da Escritura. Isso aí é preceito de homens, é rudimentos de homem, é doutrina de homens. Aí você vai dizer, mas o que está na Bíblia? Irmãos, o que está na Bíblia é o seguinte: esses homens, eles receberam a inspiração de Deus para escrever o que está na Escritura. Mas depois que nós recebemos a Bíblia em mão, nós não precisamos mais de um RI. Nós não precisamos mais de um outro ensinamento, irmãos. É por isso que o povo se perde hoje. Porque escuta tantas coisas e não examina a Escritura. Vamos ver o que a Bíblia nos diz, olha aqui, ó. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não a Cristo. Então, irmãos, quando a pessoa cria um RI, cria um sistema, uma doutrina própria para si, para o seu ministério, ela não está levando as pessoas para o aprisco do Senhor. Elas não estão conduzindo as ovelhas para o céu, mas sim para o seu próprio aprisco. Então temos que tomar certos cuidados, irmãos. Ah, mas eu vou fazer porque o meu ministério é assim, assim, tem o RI. Irmãos, vamos fazer o que está na Bíblia, na Escritura Sagrada. É por isso que o povo está se perdendo, porque não examina a Escritura. Aleluias, porque não tem um conhecimento, ou até às vezes não quer buscar um conhecimento bíblico. Ali em Colossenses 2:22, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Foi o que eu falei, irmãos. As pessoas criam um RI, uma doutrina própria, e diz que está na Bíblia. Mas aí a gente vai na Escritura e não está. Aí eles pegam um versículo isolado, colocam lá, e a pessoa, por muitas vezes não ter um conhecimento, não corre atrás, não busca o conhecimento bíblico, vai lá e acaba fazendo o que eles colocaram ali. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É isso aí, irmãos. Eles criam tanto RIs, como é que eu posso dizer para você, irmãos? Tantos RIs, tantas coisas, e dizem que está na Bíblia. E a gente vai na Bíblia, não está. Então confesso a dizer para você, irmãos, o RI, ele não vai nos levar a lugar nenhum. O regimento interno de tal ministério não nos ajuda em nada, irmãos. Então, se fosse assim, não precisava a Bíblia. Nós temos que nos guiar pela Escritura. Mas então você pode perguntar para mim, então, mas eu não posso ter um conhecimento, eu não posso ter um livro de estudo. Se ele, bater direto com a Bíblia, pode sim. Você pode.
você pode ter sabedoria, você pode buscar sabedoria, você pode ler livro que condiz com a Bíblia, pode sim. Quanto mais conhecimento, melhor. Agora estamos falando de doutrinas de homens, com vãs sutilezas, com palavras bonitas, persuasivas, aonde só satisfaz a carne. Somente ali humildade voluntária, mas não tem fundamento algum, irmãos. Se você fizer o que está na Escritura Sagrada, o seu destino, o seu caminho é o céu, a vida eterna, ao lado de Cristo Jesus. Mas aí você fica submetendo a RI, ao regimento interno, e aí você vê que o pastor, aquilo que o pastor, que a diretoria colocou no estatuto da igreja, eles não fazem, mas você tem que fazer. Porque se você não obedecer, você é disciplinado. Você é disciplinado. Você vai receber a disciplina. Porque você está sendo rebelde, você está desobedecendo o RI. Mas aí a família, lá do pastor, do líder, da diretoria, do que criou o RI, não. Lá eles podem andar de qualquer jeito, de qualquer forma, que para eles o RI não voga. O RI vai vogar para os fiéis. Para os fiéis. E não tenha medo, irmãos. Quem sabe você nesse momento, não, mas tem que submeter o RI, porque senão Deus pesa a mão, senão eu vou morrer. Não, não, irmãos. Não, não. O nosso Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz. Aleluias. Nosso Deus é um Deus de paz, irmãos. Ele deixou a Escritura para mim e para você. Ele deixou a Escritura para nós nos guiar pela Escritura. Um exemplo, aí algumas pessoas, irmãos, eles praticam todas as coisas do RI. Eles fazem, submetem aquele jugo, estão debaixo da servidão ali do RI, do seu ministério. Mas o segundo mandamento, que é amar o próximo, eles não fazem. Eles não cultivam. Aí me diz, adianta cumprir um RI, que foi inventado depois da Bíblia, e deixar de amar o próximo, que é o segundo mandamento que está na Escritura Sagrada. Então isso aí, irmãos, ele só satisfaz o corpo. Ele só satisfaz ali, só preenche aquele livro do RI. Mas não muda nada, irmãos. Eu quero dizer para você então que a salvação, a vida eterna não está no RI. Está na Bíblia. Está na Escritura Sagrada. Aleluias. Não tenha medo se vão dizer, olha, Deus vai castigar. Não, irmãos, isso aí é maldição. Se alguém falar para você, isso é maldição. Você tem que fazer o que está na Escritura Sagrada. Você tem que fazer, irmãos, o que está na Bíblia. Ah, mas o pastor disse que se eu não cumprir o RI, mas aí é você, né? Mas você está avisado. Aí é você. Porque o pastor muitas vezes ele cria o RI, mas ele mesmo não vive. A família dele não vive o RI. É um regimento interno somente para os fiéis, para o povo. Mas ele e a família não vivem o RI. Porque em algumas partes, em alguns lugares, o RI proíbe a televisão para os fiéis, para os membros, mas o pastor tem em casa, 2, 3. Não que eu seja a favor, irmãos, eu não tenho televisão e sou contra. Mas é aqui um exemplo para você. Não precisamos submeter a um RI para nós alcançarmos a salvação, a vida eterna, irmãos. Nós temos que ter obediência, fidelidade à palavra de Deus. Isso é questão, o que criar, irmão, depois da Bíblia é doutrina de homens, é preceito de homens, é rudimentos do mundo e não condiz com a Escritura Sagrada. Eles inventaram, eles colocaram jugo no ser humano, fizeram com que as pessoas fossem seus escravos. E a Bíblia diz, irmãos, que nós temos liberdade. Aleluia, nós temos liberdade. Nós não estamos mais hoje debaixo do jugo da servidão. Nós estamos libertos, somos libertos por Cristo Jesus. A palavra de Deus nos dá essa autoridade de nós receber a liberdade. Só que a liberdade que nós temos é em Cristo Jesus. E desta liberdade que nós temos,
Não podemos dar ocasião à carne, ao pecado, não. Mas nós somos libertos, irmãos. Eu vivo a palavra de Deus que está na Escritura. E não fico submisso, irmãos, a um RI. Aleluias. Eu não fico submisso a um RI, a um regimento interno de tal ministério, criado depois da Escritura Sagrada. Não, irmãos. Não. Eu não fico submisso a algo criado depois da Bíblia. Paulo disse, ainda que um anjo descesse do céu e trouxesse um outro evangelho, não era para nós aceitar. Ainda que ele mesmo, depois que escreveu a Escritura, descesse a essa terra e trouxesse um outro evangelho, não era para nós aceitarmos. Aleluias. Então eu não aceito. Mas é claro, cada um tem a sua opinião de pensar. Mas eu penso dessa forma, irmãos. O povo hoje está triste, está aborrecido, porque muitos viveram embaixo de um jugo, ficaram submissos a doutrinas de homens, aleluias, e se afastaram da presença do Senhor. E o meu foco, o meu objetivo é trazer clareza para você, abrir os seus olhos e dizer, não, irmãos, não podemos submeter embaixo de um jugo de homens, mas sim da palavra. E a palavra do Senhor, Jesus Cristo diz que ele é manso e humilde de coração. Então ele não coloca jugo pesado em nós. Hoje podemos dizer somos libertos, temos a liberdade em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos proporcionou uma liberdade. Lá atrás era trevas, hoje somos luz. No Antigo Testamento era lei, hoje vivemos pela graça, pela bondade de Cristo Jesus, aleluias. Nascemos uma nova criatura em Cristo Jesus. Não preciso eu estar submisso a preceito de homens, aleluias. Eu não preciso me submeter a um RI para viver, para ter a vida eterna. Glórias a Deus. Basta eu obedecer à Escritura. Basta eu obedecer a palavra do Senhor. Quando Cristo Jesus me chamou, ele proclamou a liberdade. Ele me deu a liberdade. Hoje eu prego a liberdade para você. Aleluias. Que nem quando o Senhor chamou Isaías, ele colocou ali a liberdade em Isaías para que Isaías fosse, para que pregoasse o ano aceitável do Senhor. Ele escolheu para que pregasse para o povo, para os tristes, para os contritos de coração, aleluias. Nós não estamos, irmãos, aqui dentro de uma gaiola, não. Nós não estamos, aleluias, nós somos libertos, nós somos transformados, regenerados pela palavra do Senhor. Então eu quero dizer para você, eu não sei a situação, o problema que você está enfrentando, meu irmão. Quem sabe é uma guerra lá no teu ministério, uma guerra ministerial. Quem sabe você vê que não está na Bíblia, mas eles dizem que está. Momento de você pensar, irmão. Nós somos cristãos, nós não somos escravos. Escute bem. O que está na Bíblia, vamos fazer o que está na Escritura Sagrada. Se a Bíblia dizer é pecado, irmãos. A gente vai obedecer a Bíblia, mas alguém vai lá, cria um RI, e aí sai colocando jugo nas pessoas, colocando disciplina de tantos anos. Uma coisa, irmãos, Paulo disse, exorta, corrige, repreendas com toda a longanimidade. Uma coisa eu sou assim, irmãos, se a pessoa está chegando, irmãos, se a pessoa está chegando, é membro, ela está começando o evangelho, ela errou, a gente conversa ali com aquela pessoa, ora, a gente dá um tempo e aquela pessoa retorna em comunhão novamente. Porque aquela pessoa não tem uma sabedoria. Mas se a pessoa já tem um grande conhecimento, já é pregador da palavra, é claro que a gente tem que dar uma disciplina, irmãos. A gente tem que exortar por dentro da Escritura Sagrada. Mas, irmãos, tirar 4, 5, 10 anos sem pregar, sem participar da ceia, irmãos, a ceia do Senhor Jesus Cristo. As pessoas criam tantas coisas, irmãos, oprime a vida do ser humano. Cristo Jesus foi que morreu por nós, irmãos. Aí se levanta alguém, cria um RI, cria um regimento interno, colocando jugo nas pessoas. Mas eles mesmos não obedecem e querem que o povo venha obedecer. Aleluias. Se errou, a gente
corre atrás, a gente traz a correção por dentro da Escritura, porque ninguém também é escravo do ser humano, não. A gente apenas leva a palavra, ensina. Então o que funciona, irmãos, é dessa forma. É desse jeito que nós temos que prosseguir o Evangelho. Temos que ser firmado na palavra. Há um tempo atrás, irmãos, eu tinha este problema. Eu obedecia por medo, irmãos, por medo. Eu obedeci o RI da congregação. Mas depois que eu vi, irmãos, que eu tenho que obedecer o que está aqui na Bíblia, o RI fica para o lado, irmão. Eu tenho que obedecer aquilo que Jesus Cristo requer de mim. Jesus Cristo, ele não deu autoridade para ninguém escrever um RI, para ninguém impor condições, irmãos, colocar jugo pesado, fardo pesado na vida do ser humano. Isso são preceitos de homens, doutrina de homens, falsas doutrinas que não condiz com a Bíblia. E eu não posso obedecer. Mas tudo bem, eu vivo a minha vida diferente, aleluias. Eu vivo a minha vida diferente, pregando a palavra do Senhor, ensinando o caminho para você, não trazendo, irmão, além daquilo que está na Escritura Sagrada. Não trazendo além daquilo. Eu sempre trago o que está na Escritura Sagrada, que está dentro da palavra. É isso que eu tenho para trazer para você, para que você vá morar no céu, irmãos, obedecendo o que está na Bíblia. Porque todos aqueles que criam um RI, um regimento interno, judia do povo, massacra o povo, brincam com a fé do povo, brinca ali com a humildade do ser humano, irmãos, eles vão dar conta naquele dia. Eu não acredito que eles ficarão impunes. Eles darão conta naquele dia. Porque utilizam ali, irmãos, a fé, a humildade dos fiéis, dos irmãozinhos, para tirar proveito, para colocar RI, fardos pesados, para judiar do povo, aonde que era para eles ensinar o caminho do céu. Aonde que era para eles mostrar, irmãos, a verdade verdadeira, aleluia, por dentro da Escritura Sagrada. Eles perdem de ensinar a verdade, eles perdem de ensinar a palavra do Senhor conforme ela é, para ensinar RIs, regimento interno, aonde não nos leva a lugar algum. Não nos leva a lugar algum. Eu tenho que seguir, irmãos, é a palavra de Deus. Aleluias. Eu tenho que seguir o ensinamento de Cristo Jesus. Ele me libertou, ele me deu a liberdade, irmãos. E hoje eu proclamo a liberdade para você. Quem sabe você está aprisionado que nem um passarinho dentro de uma gaiola. Porque é assim, irmãos, que as pessoas ficam aprisionadas. É tanto regimento interno, é tanto RI da congregação, que colocam as pessoas dentro como se fosse um passarinho dentro de uma gaiola. E hoje eu quero dizer para você, quero proclamar a libertação, a liberdade para você. Você já é liberto por Cristo Jesus. Não fique debaixo de uma servidão. Não fique debaixo de um jugo que alguém veio e colocou, não estando dentro da Escritura Sagrada. Não fique, irmãos. Você não é um passarinho, aleluias, porque nem um passarinho a gente não pode prender uma gaiola, porque é crime. Então eu não posso criar um RI e colocar uma pessoa como se fosse um passarinho numa gaiola e ficar oprimindo ali, enquanto eu estou solto. Vocês estão entendendo a mensagem? Estão capturando a mensagem? Que nem quem pega um passarinho, você sabe que é crime. Coloca o passarinho na gaiola, encerra ali a portinha, o passarinho fica lá dentro triste. E a pessoa que encerrou o passarinho fica na volta, com toda a liberdade. É a mesma coisa, irmãos. Essas pessoas, esses homens que criam RI, criam fardo pesado, judia do povo, massacram os fiéis, colocam o jugo pesado ali na cabeça dos fiéis para carregar, e eles andam por aí afora. Tem toda a liberdade. Então, irmãos, eu não estou dizendo para você que temos que sair fazer todas as coisas, não, irmãos. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui, irmãos. Está tudo na palavra. Se você fizer o que está aqui dentro da Escritura, você não precisa ir para fora obedecendo o RI. Não precisa. Porque tem gente que obedece RI, mas não ama o seu irmão. Aleluias. É lamentável dizer. Tem pessoas que obedecem um RI, irmãos, mas não ajuda o faminto, não ajuda a pessoa que está
ali com necessidade, não faz uma cesta básica. É dessa forma. Eles obedecem o RI, mas não dão a paz do Senhor para a pessoa de outros ministérios. Então isso aí começa a criar o quê? Um jugo desigual. E nós não podemos dar as mãos para umas pessoas assim. Então eu quero que você seja liberto neste momento, aleluias. Se você está debaixo do jugo da servidão, se você está dentro de uma gaiola como se fosse um passarinho, irmão, saia daí. Porque Deus não pesa a mão em ninguém. Se você estiver fazendo o que está na Escritura Sagrada, como é que Deus vai te pesar a mão, irmãos? Não precisa ter medo de morrer também. Quero dizer para você, não precisa ter medo de morrer. Placa não vai salvar ninguém, irmãos. Tem pessoas que não saem do ministério porque tem medo de morrer. Quero dizer para você que Deus, o nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é misericordioso. Se você estiver por dentro da Escritura Sagrada, por que Deus vai te castigar, irmão? Por que Deus vai punir você? Sabe quando é que Jesus Cristo perde? É se você vir se desviar da presença dele, aí ele perde. Agora, se você não está se sentindo bem naquele ministério, você quer ir para o outro, você tem a total liberdade. Cristo Jesus, ele te libertou. Ele proclamou a liberdade para você e hoje você é liberto. Hoje você é liberto. Nós estamos mais no tempo da lei, irmãos. Nós estamos no tempo da graça, aonde o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado e ele está registrado aqui. Então, irmãos, eu faço o que está na Bíblia aqui, ó. Faço o que está na Bíblia. Digo para você, sem medo de errar, sem medo de pecar, de nada. Aleluias. Façamos o que está na Escritura. Você entendeu? Compartilhe esse vídeo aí com teu familiar, com teu amigo. Tá bom? O RI não vai te ajudar a ser mais santo, não. O RI não vai te conduzir mais rápido para o céu, não, irmãos. Isso aí são rudimentos, são preceitos de homens. Aleluias. O que vai nos conduzir para o céu é a fidelidade, é viver a verdade em Cristo Jesus, é amar o próximo. Quero que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, que o Espírito Santo fale fortemente aos vossos corações, te dê entendimento. Se você estiver aprisionado, saia desse jugo, saia dessa escravidão espiritual, porque você já recebeu a liberdade, aleluias. Quando você se batizou em águas correntes, você recebeu a liberdade, e a liberdade está em Cristo Jesus. Você é liberto, você não é mais cativo, você não é mais escravo de um sistema, você não é escravo de um RI, não, irmãos. Você é liberto, você é liberto, você é herdeiro do céu, não de um sistema, aleluias. Você é herdeiro do céu, você já é um herdeiro da vida eterna, você já é um herdeiro da salvação, aleluias. Você não é submisso a um RI, mas você é submisso à palavra de Cristo Jesus que temos pregado. Que Deus fortaleça você na graça e no conhecimento. Que Deus venha te dar força, coragem, ânimo e persistência, aleluias. Que o Espírito Santo de Deus, que é santo, que sonda os corações, ele venha te dar sabedoria, que ele venha te dar conhecimento. Que o Espírito Santo venha abençoar a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo venha te dar força, venha te dar coragem. Não esqueça, irmão. Você não precisa submeter a um sistema. Você não precisa submeter a um RI, irmão. Porque Cristo Jesus já te libertou. Você já é liberto. Você já é liberto. Liberto. Aproveite essa liberdade que Cristo Jesus te deu. Só que a liberdade que Cristo Jesus te deu, você não utiliza ela para pecar, para fazer algo da ocasião da carne, não, irmãos. Não. Mas ali proclame a liberdade aos outros. Você é liberto, irmãos. Você já é liberto. Você não precisa mais submeter a algo, irmãos. Não precisa ter medo. Deus não vai pesar a mão em ninguém, irmãos. Se você estiver por dentro da palavra. Eu vivo por dentro da palavra e sou abençoado. Deus tem me dado sabedoria. Graças a Deus, Deus tem me dado saúde, irmãos. E vai continuar dando. E para você também. Você não é um escravo. Você não é como se fosse um passarinho, irmão, em uma gaiola. Você é liberto. Aleluias. Que Deus estenda as suas mãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus esteja protegendo você
Aonde quer que você esteja, receba a paz de Cristo Jesus. Compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus vos abençoe. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo.